Nono ano, nessa aula nós estaremos corrigindo os exercícios dos conteúdos que nós estudamos. Estudamos sobre plano cartesiano, relações binárias e função. Nosso primeiro exercício é o número 1, na página 74. Considere os pontos no plano 00, 01, 21, 23, 53 e 70. Representando geometricamente esses pontos no plano cartesiano e ligando-os por meio de segmentos de reta, obedecendo a sequência dada, após ligar o último ponto ao primeiro, obtém-se uma região limitada no plano. Se a unidade de medida é dada em centímetros, a área nessa região em centímetro quadrado é. Ele pediu para você fazer a representação no plano cartesiano. Primeiro, você vai analisar que não usa números negativos, então é mais importante fazer a parte positiva do que a parte negativa. Você vai fazer o eixo X, eixo das abscissas, o eixo Y, eixo das ordenadas. Nós temos lá os valores, então eu coloquei do 0 até o 7, porque os valores de X, eles são os primeiros. Então, você vai olhar nos planos, no ponto, nós temos 0, 0, 2, 2, 5 e 7. No eixo Y, eu vou marcar do 0 até o 3, porque os valores de Y, ele é o segundo do ponto, então ele é 0, 1, 1, 3, 3 e 0. Bom, agora eu vou marcar os pontos. O primeiro é 0, 0, então é a origem do sistema, no encontro entre as duas retas. O segundo é 0 e 1. 1 é o segundo valor, então ele é o valor de y. Eu vou sair do 0, vou andar em cima da reta y até o número 1 e vou marcar um ponto. O segundo é 2 e 1, então eu vou tracejar do 2 até o 1 e aonde encontrar eu marco. O próximo é 2 e 3, então eu vou continuar no 2 do x até o 3 do y. Marquei o quarto ponto. O quinto é 5 e 3, então eu vou tracejar do 5x até o 3y, aonde eles se encontraram, eu marco um ponto. E o último, 7 e 0. Aliás, 7 e 0 mesmo. O 7 no x, o y é 0. Então, eu saio do 0, ando na reta x até chegar ao 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ele disse que é para ligar esses pontos. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar do 0 até o 1, depois do 1 até o 2, até o 3, até o 5, até o 7 e volta novamente até o 0. Depois que você fizer isso, você vai ficar com um desenho como esse. E quais serão as dimensões? Aqui nós temos do 0 até o 1, então nós temos 1. Nós temos do 0 até o 2, então nós temos 2 centímetros. Nós temos do 0 até o 5, então nós temos 3 centímetros, porque ele vai do 2 até o 5. E depois do 5 até o 7, mais 2 centímetros. A altura é do 0 até o 3, então 3 centímetros. A partir disso, nós vamos ter 3 figuras geométricas juntas, porque eu não tenho uma figura geométrica que seja desse formato. Então, eu tenho um retângulo, um quadrado e um triângulo. Separado, eu consigo calcular a área deles. Vou calcular primeiro a área do retângulo. A área de um retângulo, você vai multiplicar a base pela altura, ou seja, vai multiplicar 2 vezes 1, que é 2 centímetros quadrados. Agora, nós vamos calcular a área do triângulo, porque a base vale 3 e a altura vale 3. Basta multiplicar 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. E por último, nós temos um triângulo. A base dele é 2, a altura é 3. Para calcular a área de um triângulo, eu vou multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Bom, mas ele não pediu a área separada, ele pediu a área toda. Então, a área total vai ser a área do retângulo mais a área do quadrado
mais a área do triângulo. Então, a área total vai ser 2, mais 9, mais 3. A área total será 14. Próximo exercício, número 2. Considere K 1, 2, 3 e 4. Marca a opção cuja figura representa o produto cartesiano de K por K. Ou seja, todos os elementos de K têm que ser multiplicados por todos os elementos de K. Da seguinte forma. Nós temos aqui K como sendo 1, 2, 3 e 4, e K sendo 1, 2, 3 e 4. Então, K vezes K vai ser a quantidade de números que nós temos, de elementos. 4 vezes 4, 16. Eu posso até não saber quais são esses números, mas eu sei que eu preciso escolher entre aquelas opções aquele que tem 16 pares ordenados. Você vai ver que na letra D você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na letra C você tem 1, 2, 3, 4 pontos. Na letra B você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Já na letra D, você tem 16 pontos, você pode contar todos os pontos. Então, a resposta correta, letra A, aliás. Letra A. Próximo exercício, número 3. Sendo A 1, 2 e 3 e B 4 e 5, determine os produtos cartesianos. A vezes B, B vezes A ao quadrado e B ao quadrado. Bom, primeiro nós vamos ter A vezes B. Isso quer dizer que você tem que combinar todos os elementos de A com todos os elementos de B. O primeiro elemento de A é 1, então eu vou combinar 1 com 4, então vai ficar 1,4, e 1 com 5, 1,5. 2 com 4 e 2 com 5. 3 com 4 e 3 com 5. Na letra B, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer B com A. Então, eu vou combinar 4 e 5 com 1, 2 e 3. 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2 e 5,3. Observe que a ordem aqui muda as coisas. 1,4 é diferente de 4,1. Em 1,4, 1 é o valor de x, 4 é o valor de y. Em 4,1, 4 é o valor de x e 1 é o valor de y. Na letra C, eu quero a ao quadrado. Quando eu tenho um valor com expoente 2, quer dizer que eu tenho que multiplicar a base duas vezes. Então, eu vou multiplicar o a duas vezes. Então, eu vou combinar os elementos de a, 1, 2 e 3, pelos próprios elementos de a, 1, 2, 3. Vou começar pelo 1. 1 combina com 1, 1 com 2, 1 com 3. 2 com 1, 2 com 2 e o 2 com 3. O 3 com 1, o 3 com 2 e o 3 com 3. Na letra D, nós temos B ao quadrado. Então, é o B duas vezes, combinado com ele mesmo. 4 e 5, nós vamos combinar com 4 e 5. 4 com 4, 4 com 5. 5 com 4 e 5 com 5. Próximo exercício, número 4. Represente. Faça um diagrama de flechas que represente o produto cartesiano de A por B, em que A é igual a 0, 1 e menos 2 e B 0, 2, 4 e 5. Letra B.
Represente no plano cartesiano o produto de A por B. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar quem liga com quem. Os elementos de A, 0, 1 e menos 2, com os elementos 0, 2, 4 e 5. Primeiro eu vou combinar 0 com 0, 0 com 2, 0 com 4 e 0 com 5. Vou para o próximo elemento de A, o 1. 1 com 0, 1 com 2, 1 com 4 e 1 com 5. E vamos agora para o elemento menos 2. Menos 2 com 0, menos 2 com 2, menos 2 com 4 e menos 2 com 5. Agora eu vou fazer o diagrama de flechas. Eu vou desenhar, vou colocar dentro do nosso conjunto A, 0, 1 e menos 2, e dentro do conjunto B, 0, 2, 4 e 5. Do valor 0, você vai ligar uma seta até o 0, até o 2, até o 4, até o 5. E eu faço o mesmo processo com 1. Com 1, liguei com 0, com 2, com 4 e com 5. E com menos 2, o mesmo processo. Menos 2 liga com 0, com 2, com 4 e com 5. Nosso diagrama de flechas está pronto. Nós temos que fazer também um plano cartesiano. Então, eu vou fazer o eixo X, depois o eixo Y. E eu vou marcar o 0 no 0, então o 0 na origem. O 0 com 2, então eu vou sair do 0 e vou até o Y, 2. Depois o 0 com 4, continuo na linha e vou até o 4. Depois o 0 com 5, continuo na linha e vou até o 5. Agora o 1. O 1 eu vou fazer 1 e 0, então vou marcar em cima do 1. Depois o 1 e o 2, o 1 e o 2 do Y. Depois o 1 e o 4. Depois o 1 e o 5. Agora o menos 2. O menos 2 e o 0, então você vai marcar em cima do menos 2 do X. Depois o menos 2 e o 2, aonde eles se encontrarem, você marca um ponto. O menos 2 e o 4, aonde eles se encontrarem, você marca um ponto. E o menos 2 e o 5, aonde eles se encontrarem, você marca um ponto. Então, essa é a nossa representação. Nosso próximo exercício, número 5. João Vitor tem 2 bermudas e 3 camisetas do time de futebol. Quais são as possíveis combinações de bermuda e camiseta que João Vitor pode fazer? João Vitor tem 2 bermudas, então nós vamos chamá-las de bermuda 1 e bermuda 2. E tem 3 camisetas, camiseta 1, camiseta 2 e camiseta 3. Como ele pode fazer as combinações dessas roupas? Ele pode usar a bermuda 1 com a camiseta 1, a bermuda 1 com a camiseta 2, a bermuda 1 com a camiseta 3. Ele pode usar a bermuda 2 com a camiseta 1, a bermuda 2 com a camiseta 2 e a camiseta 2, a bermuda 2 com a camiseta 3. Ou seja, nós temos aqui 6 possibilidades diferentes na qual ele não está repetindo a camiseta e a bermuda ao mesmo tempo. Eu também posso dizer que ao multiplicar o número de bermudas pelo número de camiseta, 2 vezes 3, eu também sei que eu tenho 6 possibilidades. Próximo exercício, número 10. Os pares ordenados 1 e 2, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8, 1 e 2 pertencem ao grupo cartesiano AB. Sabendo-se que A e B têm 20 elementos, é correto afirmar que a soma dos elementos de A é 9, 11, 10, 12 ou 15.
Bom, o que eu sei é que, ao multiplicar os elementos de A com B, ou fazer todas as combinações, nós vamos ter 20 elementos. Alguns elementos já nos foi falado. 1 e 2, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8, 1 e 9. Primeiro, eu vou olhar os valores que aparecem do conjunto A, ou seja, de x. Aparece o 1, aparece o 2, o 3, o 4 e o 1 novamente. Eu não preciso escrever o 1 duas vezes, então eu fiquei com 2, 3, 4 e 1. 4 elementos. Já no conjunto B, eu tenho o 2, o 6, o 3, o 7, aliás, o 8 e o 9. 6, 7, 8, 9, 2, eu tenho 5 elementos. Se você multiplicar 4 elementos pelos 5 elementos, você tem 20 elementos. Então, esses são todos os elementos de A e de B. O que acontece é que nós temos aqui o elemento A do X sendo repetido duas vezes. A pergunta, o que ele quer saber mesmo, é qual é a soma dos elementos de A? Então, eu vou somar 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Resposta correta, letra C. Próximo exercício, número 11. Sabendo-se que o conjunto A, B e C tem 2 elevado a n, 3 e 4 elementos, respectivamente, calcule n para que o produto cartesiano de A por B por C tenha 48 elementos. Bom, ele disse que, ao multiplicar A por B por C, eu tenho 48. A equivale a 2 elevado a n, vezes o B, que vale 3, e o C, que vale 4, igual a 48. Então, eu tenho uma expressão. Eu vou multiplicar 2 vezes 4, 2 elevado a n vezes 12, igual a 48. Eu quero o valor de n, então eu vou mudar o 12. Ele está multiplicando, então ele vai mudar dividindo. 2n vai ser igual a 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 é 4. 2n é igual a 4. Eu vou escrever o 4 na forma de potência, porque 2 está elevado a n, ou seja, está na forma de potência. 4 você pode escrever como 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2. 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 2. Se as bases são iguais, então os expoentes também são. Logo, n é igual a 2. Próximo exercício, número 13. Em relação ao sistema cartesiano ortogonal, com os eixos graduados em quilômetros, uma lancha sai do ponto menos 6 e menos 4. Aliás, exercício 13. Um homem vai ao restaurante disposto a comer só um prato de carne e só uma sobremesa. No cardápio, oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos distintos de sobremesa. De quantas formas o homem pode fazer sua refeição? Quantas possibilidades ele tem para comer carne? 8. Quantas possibilidades diferentes ele tem para sobremesa? 5. 8 vezes 5, 40. Então, ele consegue fazer 40 refeições diferentes sem repetir carne e sobremesa. Nosso próximo exercício, número 14. Seja m, 2m mais n, vírgula, m menos 4 e m mais 1, vírgula, 2n, dois pares iguais, calcule m elevado a n.
Bom, 2m mais n tem uma vírgula e depois eu tenho m menos 4. Então, esse primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y. O mesmo no segundo ponto. O m mais 1 é o valor de x e depois da vírgula, o 2n é o valor de y. Então, ele está afirmando que 2m mais n vai ser igual a m mais 1. Bom, eu vou organizar, vou mudar o m do segundo membro para o primeiro, ficarei com 2m mais n, 2m mais n menos m, igual a 1. Eu tenho 2m, tiro um m, eu fico com m mais n, igual a 1. Não posso continuar o cálculo porque são letras diferentes. Agora, eu vou juntar m menos 4 igual a 2m. 2n. Vou mudar o 2n para o primeiro membro e vou mudar o menos 4 para o segundo. O 2n vai passar negativo e o menos 4 vai passar positivo. M menos 2n igual a 4. Não posso fazer mais cálculo porque essas letras são diferentes. Então, observe que eu fiquei com duas equações. Eu fiquei com a equação m mais n igual a 1 e eu fiquei com a equação m menos 2n igual a 4. Então, eu criei um sistema porque eu não posso resolvê-los separados. Bom, eu vou resolver pelo método da adição. Quer dizer que eu vou cancelar uma das letras. Eu quero cancelar a letra N, então eu preciso de um zero, porque o zero faz sumir a letra M. Se eu tenho na segunda menos 2, na primeira eu precisava ter um mais 2. Então, eu vou multiplicar por 2. Mas eu preciso fazer isso com todos os valores. 2 vezes M, 2M. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 1, 2. E eu repeti a segunda equação. 2m mais m, 3m. 2n menos 2n, 0, você pode cancelar. E 2 mais 4, 6. 3m é igual a 6. Eu vou mudar o 3 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 6 dividido por 3 é 2. Encontramos o valor de m. M é igual a 2. Agora eu preciso encontrar o valor de n. Eu posso escolher qualquer uma das duas equações. Escolhendo m mais n igual a 1, eu troco o m pelo valor 2. E eu vou ficar com 2 mais n igual a 1. Eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar subtraindo. M é igual a 1 menos 2. Eu tenho 1, mas a minha dívida é de 2. Eu pago a dívida e continuo devendo 1. Então, n é igual a menos 1. Agora que eu sei o valor de m de n, eu posso resolver a expressão que ele quer, que é m elevado a n, ou seja, 2 elevado a menos 1. Quando você tem um expoente e ele é negativo, o que eu vou fazer é inverter ele, a base. Então, eu acrescentei o 1 ao denominador e eu vou inverter. O 1 vai ficar como numerador e o 2 elevado a 1 como denominador. Acontece que quando você inverte, esse sinal também inverte. Então, ao invés do expoente ser negativo, passa a ser positivo. Eu vou repetir o 1 e 2 elevado a 1 é 2 multiplicado uma vez apenas. Então, continua sendo 2. Resposta, 1 sobre 2. Nosso próximo exercício, número 15. No exercício 15, nós temos: calcule a distância entre os dois pontos, M igual a 4 menos 5 e N igual a menos 1 e 7, no plano cartesiano x por y. Quando eu quero calcular a distância entre dois pontos, eu vou utilizar a fórmula d de distância entre os pontos M e N, porque são os dois pontos que nós temos. Então, eu vou fazer raiz. Observe que a segunda letra é o N e a primeira é o M. Então, vai ficar x de N menos x de M ao quadrado, mais y de N menos y de M ao quadrado. Quem é o x? É o primeiro valor. De M é 4, de N é menos 1. Quem é o y? É o segundo valor. De M é o menos 5, de N é o 7. Substituindo, eu vou ficar com raiz quadrada de
menos 1 menos 4 ao quadrado, mais 7 menos, porque é da fórmula, e o menos, porque o 5 é um valor negativo, ao quadrado. Menos 1 menos 4, menos 5 ao quadrado. Mais, eu vou repetir o 7, menos vezes menos, mais 5 ao quadrado. Eu repeti novamente a raiz quadrada, menos 5 ao quadrado, e eu somei. 7 mais 5, 12. 12 ao quadrado. Agora eu vou resolver as potências. Menos 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado, 144. Então, eu fiquei com raiz quadrada de 25 mais 144, raiz quadrada de 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Logo, a distância de M até N é 13. Próximo exercício, número 16. E nós vamos continuar essa correção no nosso próximo vídeo.